Aparecida. Vamos então à notícia, né? Um pouco preocupante, viu? Líderes de 31 países que formam a OTAN, Aliança Militar do Ocidente, estão reunidos hoje e amanhã na Lituânia para discutir o apoio à Ucrânia na guerra com a Rússia. As promessas de ajuda militar feitas pela União Europeia e pelos países da Aliança Militar do Ocidente já ultrapassam os 112 bilhões de dólares. A guerra, que completou 500 dias no último fim de semana, deixou até agora 9 mil civis mortos. Segundo a ONU, 500 vítimas são crianças. Desde o início do conflito, os ucranianos receberam armas, sistemas de defesa aérea, blindados, drones, helicópteros, capacetes e até coletes à prova de balas. Mas a expectativa do governo de Kiev é para a entrada do país na OTAN. O presidente Volodymyr Zelensky cobrou uma posição da aliança e disse que será um absurdo se a candidatura da Ucrânia não for aprovada na reunião de cúpula que acontece até amanhã. Mas há um consenso entre os líderes de que é preciso esperar pelo fim da guerra para autorizar a entrada do novo aliado. O Kremlin afirmou hoje que está acompanhando de perto a cúpula da OTAN e que tomará as medidas necessárias para proteger a própria segurança da Rússia. E manifestantes contrários à reforma do judiciário entraram hoje em confronto com a polícia em Israel, agravando ainda mais a crise política no país. Veja os outros destaques no Giro de Notícias pelo Mundo. Os protestos começaram logo após o parlamento israelense aprovar o projeto que reduz parte do poder da Suprema Corte. Os manifestantes saíram às ruas e bloquearam algumas das principais rodovias do país. A polícia tentou reabrir as estradas e houve confronto com os grupos contrários à reforma do judiciário. 24 pessoas foram presas. O projeto ainda precisa passar pelas votações finais antes de virar lei. O governo de Xangai, na China, declarou alerta laranja, o segundo mais alto, depois que a cidade registrou temperaturas acima dos 37 graus pela primeira vez no ano. O calor vem atingindo várias partes do país nas últimas semanas. Já na Índia, as fortes chuvas continuam provocando transtornos no norte do país. Em menos de um mês, 72 pessoas morreram nas inundações e deslizamentos de terra. Um vulcão entrou em erupção na Islândia e lançou nuvens de fumaça e de cinzas a apenas 30 quilômetros da capital, Reykjavik. Imagens mostraram o fluxo de lava saindo de uma falha na montanha. O Serviço de Proteção Civil pediu à população para não se aproximar da cratera do vulcão. Os cientistas alertam para novas erupções depois que centenas de pequenos terremotos foram detectados na região nas últimas semanas. Chuvas torrenciais causaram inundações e deixaram milhares de moradores debaixo d'água nos Estados Unidos nos últimos dias. Vários condados americanos declararam emergência. Nova York e Vermont foram os estados mais atingidos. Pelo menos uma pessoa morreu. Os temporais destruíram estradas e pontes e provocaram inundações em várias partes. Rios e córregos transbordaram e as ruas ficaram completamente alagadas. Muitos motoristas precisaram ser resgatados pelas equipes de emergência. Mais de 13 milhões de americanos foram afetados pelas fortes chuvas de até 200 milímetros. As autoridades de Vermont classificaram a enchente como a pior desde o furacão Irene, que atingiu o estado como uma tempestade tropical em 2011. A governadora de Nova York declarou estado de emergência em 2 condados. Desde domingo, mais de 12 mil moradores ficaram sem energia elétrica. Os serviços ferroviários tiveram que ser interrompidos. Voos também foram cancelados. Depois dos destaques internacionais, Letícia Eduardo é com vocês aí no estúdio, lembrando, né? É isso que está acontecendo no mundo, né? Você vê como que acontece tantas coisas, as pessoas querendo guerra, vendo a situação que está no mundo, né? E muitas vezes procurando a guerra no mundo, a guerra sobre as pessoas querendo, matando lá na Rússia, igual tá, né? E muitas vezes a gente deixa passar, mas a oração ninguém quer saber de procurar as coisas de Deus. Hoje, dia 11, dia de São Bento, dia 11/7/2023, essas são as notícias de hoje, desse dia 11/7/2023.
mas eu entrego no coração de Deus que cada um deles, cada um de nós possa abrir nossa mente e abrir o nosso coração para o seguimento das coisas do alto, porque Deus está aí, faz a sua parte que eu te ajudo, mas se vocês começarem só fazendo a parte do mundo e a parte do mundo se torna a parte do maligno, aí é difícil. Muitas vezes a gente está ouvindo a oração, cachorro do lado latindo, pessoas fazendo barulho e pessoa não presta atenção nas orações que a gente está procurando fazer para converter os nossos corações e o coração das pessoas que convivemos. Mas quando eu vejo, talvez, algumas coisas ocorrendo no mundo, igual passou dessa reportagem, você vê como é difícil, né? Mas entregue no coração de Deus, cada um de vocês, cada um possa fazer a sua parte, que possa melhorar, mas todos nós temos que se unir, mas unir dessa maneira igual ao mundo, com as pessoas muito pagãs, é difícil, viu? Pelo amor de Deus, como é difícil, até dentro de casa, a gente reunir as pessoas em oração, quanto mais o mundo, né? Como a gente quer que o mundo seja bom, se eu dentro de casa não faço a minha parte. Deus te abençoe.